Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando aí, espero que estejam fazendo os trabalhos, trabalhando um pouquinho em casa também, assim como nós, professores, estamos. Lembro que a gente tem trabalhos para fazer, né? E eu lancei o trabalho para vocês, mas não tinha posto nenhuma explicação ainda a respeito dele. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do trabalho de didática geral. E eu vou começar agora aqui com o Word, então. Lembrando o nosso trabalho, né, do componente de didática geral, da segunda etapa, nós temos um texto para refletir, né, e a partir desse texto nós vamos fazer um resumo. Esse resumo pode ser enviado para o meu e-mail, pode ser enviado para o meu WhatsApp, ou vocês podem me entregar no retorno às aulas, ok? O texto que nós temos, então, é sobre as teorias educacionais e a docência. E eu quero ressaltar alguns trechinhos desse texto aqui. Um primeiro texto que eu gostaria logo no início, se vocês repararem aqui, ó, bem o segundo parágrafo do texto, fala que educar ele se dirige, né, segundo o autor do texto, em primeiro lugar, a transmissão dos códigos culturais, né, de uma sociedade, tentando dessa forma preservar o conhecimento na sua melhor expressão, e fazendo com que cada ser, cada indivíduo, ao mesmo tempo se torne um membro da sociedade, ok? Claro que tem bem mais coisas para vocês lerem aqui, né? Mas também a didática, então, ela é uma construção histórica, né? O texto fala que a educação, de certa forma, sempre foi criada para responder a certos anseios da sociedade, mas ao mesmo tempo que essa educação, essa forma de trabalhar a educação, ela foi, de certa maneira, imposta, ao mesmo tempo também os professores tentaram, ou todos os profissionais de educação tentaram, ao mesmo tempo, construir uma educação que fosse não somente imposta, mas que também tivesse a contribuição desses educadores. Então, a educação ou a didática que nós temos, ela é feita da tensão entre o que é criado e o que é imposto, né? Mesmo que cada governo ou que cada sociedade tenha criado um modelo de educação, a gente sabe que na sala de aula o professor acaba dando o seu toque pessoal em relação a isso. Então ele não vai trabalhar somente da forma imposta, mas também das formas que ele cria. E aí nós temos algumas reflexões sobre algumas tendências educacionais, como a educação tradicional, e eu gostaria, né, de relembrar aqui. Na educação tradicional, então, o professor era o detentor do saber, né, e esse saber provinha dos livros, que era a principal fonte que se tinha na época, e a repetição era considerada a melhor forma de memorizar os conteúdos. Então, na educação tradicional, era dada muita força, muita ênfase para memorização dos conteúdos, para decoreba, né? E haviam muitas competições que eram feitas também, né? E aqueles alunos que iam bem na memorização, eles eram bonificados, eles ganhavam pontos, ou castigados, né? Com a retirada de notas, ou há bem mais tempo atrás, ainda com os castigos físicos, que também eram feitos, né, castigos físicos, castigos morais, que hoje, graças a Deus, não são feitos mais, mas eles marcaram também sua época na educação tradicional. Tá? Então, a ideia era se fazer, na educação tradicional, que o aluno memorizasse bastante coisas e que ele fosse bem comportado e, entre aspas, integrado à sociedade. Ser integrado significava cumprir regras, ok? E claro que alguns desses traços permanecem até hoje, né, na nossa educação, e algumas coisas evidentemente são boas. Vocês vão ver aqui no texto que Herbert organizou essa educação em alguns passos, como preparação, apresentação, assimilação, generalização e aplicação. Tá? E vocês vão entender ali no texto que muitas das práticas que nós usamos hoje ainda são da escola tradicional. Após a gente tem então aqui a escola nova, o princípio da atividade. Quero ressaltar aqui um trechinho, né, que é dentro da escola nova, uma das coisas que foi importante foi descobrir, ver a necessidade da atividade como um princípio educativo.
Ou seja, a ideia não era mais que os alunos ficassem passivos só recebendo as informações dos professores, né, mas que eles começassem a fazer coisas também. E isso está muito relacionado à psicologia, que na época estava muito forte e passou a compreender que as crianças tinham alguns processos mentais que eram diferentes do adulto e que, portanto, ela precisava de uma educação que fosse diferente da educação do adulto. E, por outro lado, também a questão da economia, né, que também fez com que houvesse essa necessidade da apreensão dos conhecimentos e da ação, né? Então, começou a se identificar, então, que a escola precisava não mais ser um espaço meramente passivo, em que o professor transmite informações e o aluno memoriza, mas que, principalmente no caso das crianças, a escola tem que ser um espaço ativo e que a criança precisa mobilizar as suas energias para a aprendizagem e que isso só pode acontecer dentro da ação, né? Que então aí se destaca a diferença da educação tradicional, que era muito passiva, para uma educação na escola nova que é mais ativa. Então, se a educação tem que ser ativa, aquela organização da sala de aula com as crianças uma atrás da outra, enfileiradas, em silêncio, que não podem participar de nada, e isso começa a cair por terra. Então, surge uma nova organização da sala de aula, com as crianças em círculo, ou em U, ou em outras formas de disposição, e com as crianças fazendo coisas na sala de aula mais do que simplesmente ouvindo passivamente. Então, os laboratórios passam a ser mais utilizados. Também a criança ser retirada da sala de aula, não mais ficar, por exemplo, aprendendo sobre a natureza num livro, mas ter o contato com a natureza, né? Então, a ideia é, graças aos conhecimentos da psicologia, que a criança, então, precisa de atividades concretas, de ações concretas, para conseguir aprender com mais facilidade, não somente com a memorização, ok? E aí tem várias outras explicações aqui que também são importantes para vocês, leiam o texto todo, né? Também foram organizados, né, alguns passos aqui para que se trabalhasse, e se vocês repararem, eles são muito parecidos com o método científico, né, que é uma das características da época, né, uma das forças. E logo em seguida vem um novo movimento, né, então lá pelos... no começo do século XX, né, no final do século XIX, começo do século XX, a indústria começa a ter muita força, e a organização que funciona lá na indústria, ela acaba sendo, de certa forma, houve uma tentativa de trazer essa organização da fábrica para dentro da escola. Se na fábrica deu certo, se imaginava então que dentro da escola também daria certo. Então, a escola passa a ter uma organização por tempos pré-definidos. Até hoje a gente tem os períodos na escola, nós temos uma sirene que toca de tempos em tempos para marcar esses períodos, nós temos espaços específicos para cada turma na escola, e todas essas características, elas acabaram vindo dessa ideia de fazer a gestão da escola como se fosse a gestão de uma fábrica. Então, o que acontece nessa época, né? Tem vários, vocês vão ler ali sobre Skinner, vocês vão ver que a psicologia também teve, os conhecimentos da época da psicologia também tiveram influência nisso, não só a economia. Mas a ideia, então, é que a didática na sala de aula, ela fosse feita através de respostas que já eram pré-estabelecidas, né, com a ideia de se ter um ensino mais objetivo na sala de aula. Acabou se fazendo algumas, digamos, algumas receitas prontas para os alunos, né? Então, dentro do tecnicismo, haviam apostilas, haviam programas instrucionais, né, seja eles já na televisão, que na época começou a ser utilizada, mas principalmente escritos, haviam manuais que o professor deveria seguir na sala de aula,
e na verdade o professor perde então um tanto da sua liberdade de trabalhar e passa a ter manuais, apostilas, cartilhas praticamente prontas em que o professor só vai reproduzir um trabalho que já tinha sido planejado por outras pessoas. E então se centraliza a hierarquia escolar e o professor passa a ser, na verdade, quase que um mero reprodutor na sala de aula, fazendo as atividades conforme apostilas que já estão prontas e que ele só vai cumprindo aquelas tarefas então. Se vocês pensarem, ainda existe, claro, resquícios de todas essas tendências dentro da nossa educação. Mas é importante que o professor que deixa de ser digamos assim, o planejador da sala, ele passa a ser quase que um monitor. Então, ele vai reforçar positivamente quando o aluno acerta e negativamente quando o aluno erra. Mas ele não propõe as atividades. A sequência de treinamentos que os alunos vão fazer já vem prontas e o professor só vai reproduzir isso, ok? Depois disso, e até em relação digamos assim, como uma tentativa de revolução, de mudar isso, surge a pedagogia da libertação, ou pedagogia da autonomia, que é do Paulo Freire, que nós já comentamos em sala de aula, é um autor que foi muito, está sendo muito criticado nesse momento, do ponto de vista da política, mas aqui o caso não é trabalhar a questão da política, né? É trabalhar a questão da educação, e para a educação Paulo Freire tem uma contribuição muito grande, reconhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então não é à toa que Paulo Freire é um dos educadores mais citados do mundo, né? Porque realmente o trabalho dele contribui muito. E uma das maiores características, né, do Paulo Freire, uma das características que marca é que no estado dele, ele percebeu, então, que o analfabetismo era um problema muito grande, principalmente o analfabetismo de adulto, e ele começa, então, a trabalhar com essa questão da alfabetização não como leitura mecânica, e descontextualizada, mas com uma leitura que levasse o aluno a pensar sobre a sua realidade, sobre a sua própria cultura, sobre as suas próprias vivências, e, portanto, fazia com que o aluno questionasse essa cultura, essa vivência e essa realidade. O Paulo Freire não tem um método fixo, não existe um método Paulo Freire determinado, até porque não teria lógica se o Paulo Freire fala em dialética, se fala em construção coletiva, não haveria como ele impor um método, né? Mas ele é organizado. Então aqui vocês veem no texto algumas características aqui do método dele, que não são uma regra geral, mas que a ideia é que haja alguns momentos, né, como a vivência. Não há como o professor trabalhar com alunos sem conhecer a cultura daquele grupo com o qual ele está trabalhando. A partir dessa vivência da cultura, então, descobrir os temas geradores, as palavras ou as expressões que são as mais importantes dentro daquela experiência, daquela vivência, daquela comunidade ali. A problematização, que é a análise da importância daqueles temas dentro para aquele grupo social ali. A conscientização, que é a compreensão da realidade e a possibilidade de mudança da realidade, se não estão de acordo com ela. E a atividade política, que seria a realização prática tentando superar os problemas que foram discutindo. E a atividade não seria simplesmente do professor, né, mas também dos alunos e dos demais interessados. Então, se a escola identifica, ou se aquele grupo de estudos identifica que existe um determinado problema na comunidade deles, além de aprender a ler e escrever, ou qualquer outro conteúdo que vocês possam imaginar, a escola deveria ser um ambiente vivo no qual as pessoas vão procurar solucionar seus problemas. Ok? E a ideia é que a escola tenha um papel
muito forte, né, no sentido de que pode fazer com que uma comunidade melhore. E, na verdade, se nós pararmos para analisar, isso acontece dentro das escolas. As boas escolas acabam transformando a realidade da comunidade em que vive. Mas isso, do ponto de vista político-partidário, hoje não é lá muito bem visto, porque às vezes as pessoas, por desconhecerem as ideias do Paulo Freire, por não terem lido os livros do Paulo Freire, as pessoas acabam julgando uma ou outra frase como se fosse isso digamos assim, um trabalho político partidário mesmo. E a ideia não é essa, tá? Quando se fala em política, não se está falando em política no sentido partidário da política, mas sim na política enquanto conscientização, enquanto cidadania, enquanto conhecer as coisas e conhecer a realidade e tentar melhorar essa realidade, porque afinal de contas, qual é o sentido da educação se ela não melhora a realidade das pessoas que estão ali, né? E aqui tem uma frase que eu destaco, né, que quando os educandos são conscientizados ou se tornam conscientes, eles passam a tomar iniciativa, e isso a gente percebe até nas próprias crianças. Se a gente vai dar uma aula teórica, por exemplo, sobre meio ambiente, a partir do momento que a criança só memoriza, ela memoriza e depois de um tempo ela esquece essa história de meio ambiente, de preservação ambiental. Mas no momento em que eu conscientizo ou que eu ajudo as crianças a construírem consciência sobre a importância, por exemplo, da preservação do meio ambiente, o que acontece? Essas crianças vão começar naturalmente a agir e tentar transformar a realidade. Então a criança vai dizer, pô, o senhor está falando sobre meio ambiente, mas a nossa sala de aula está suja, o pátio da escola está suja, a comunidade aqui na volta está suja, o que nós vamos fazer para melhorar isso? Essa é a ideia do Paulo Freire de educação. Uma educação que não só transmite conhecimentos, mas que transforma o indivíduo, a comunidade e a sociedade como um todo. Certo? Então tem vários livros do Paulo Freire que falam sobre isso, são muito bons, recomendo a leitura. Mas esse ensino, essa forma de pensar também recebeu algumas críticas. Então, por exemplo, quando se fala no Demerval Saviani, ele fala, por exemplo, que às vezes essa ideia de que a educação transforma a sociedade, ela era vista de uma forma utópica, como se a escola pudesse mudar tudo na sociedade. E, na verdade, a escola não consegue resolver todos os problemas da sociedade. Ela é um grande auxílio, mas não resolve tudo, né? Então, não se pode desviar o foco, que muitas vezes também acontecia isso. Às vezes a escola se preocupa tanto em resolver os problemas da comunidade que desvia do seu foco, que é a aprendizagem. Então, se por um lado a escola não pode ter um ensino somente conteudista e de memorização, por um outro lado, a escola também não pode promover tanto a questão da transformação social a ponto de esquecer o seu trabalho, que é o foco nos conteúdos. Então, a ideia que ele propõe é uma pedagogia crítica, né, colocando nas mãos dos educadores uma arma que possa, no sentido figurado, claro, essa arma, né, que possa exercer um poder real. O educador pode transformar a realidade, ainda que de forma limitada. E aí aqui ele segue falando, né, sobre essa incapacidade das teorias de responder as questões educacionais contemporâneas, e ele traz também 5 passos, né, para a escola tradicional e para a escola nova, né, que seriam a prática social, a problematização, a instrumentalização, a catarse e o retorno à prática social. Então vejo que ele, apesar de criticar em alguns pontos as teorias anteriores ou as outras teorias, ele tenta organizar de uma forma em que o professor fique consciente do seu trabalho e que ele tenha, então, uma pedagogia que seja crítica, mas que seja capaz, então, de tratar das questões do aprendizado, que são importantes, e ao mesmo tempo das questões sociais, que também fazem com que a escola, ainda que de forma limitada,
porque a escola não consegue fazer tudo, que então o professor consiga, ou a comunidade escolar como um todo, consiga fazer algumas transformações também na sociedade, ok? Bom, a ideia é essa, pessoal. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês essas questões do texto. Eu não estou fazendo aqui um resumo do texto para vocês, eu não estou fazendo toda a análise do texto, é só para a gente entender um pouquinho por onde vão essas tendências. Também é importante a gente não esquecer que todas elas estão presentes hoje, em maior ou menor grau dentro da escola, e peço para vocês que leiam todo o texto, portanto, o texto está em anexo ao trabalho, leiam todo o texto, reflitam um pouco sobre o texto e façam um resumo de vocês para a gente poder discutir no retorno às aulas então essas ideias, ok? Grande abraço para vocês, espero que estejam todos se cuidando.